gravando. Então, pessoal, boa noite. E a gente vai estudar aqui hoje as ligações químicas. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que que os átomos se ligam? Eles vão se ligar em busca de estabilidade. Beleza? Em busca de estabilidade. Estabilidade aonde? Cara, o átomo, quando um átomo interage com o outro, pense que minha mão é um núcleo, minha outra mão é um núcleo. O que fica ao redor aqui do núcleo? Os elétrons? Ah, tá, os elétrons. Os elétrons da eletrosfera. E aí essas eletrosferas vão se encostando. E a camada de valência de um entra em contato com a camada de valência do outro. E aí eles vão buscar a estabilidade eletrônica. Estabilidade eletrônica, professor, é estabilidade eletrônica, que é adquirir a configuração de um gás nobre. Legal? Que é adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Como assim? Qual é a configuração eletrônica de um gás nobre? Vamos ver aqui? Hélio, 2 elétrons. Se eu for fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling, o diagrama de Linus-Pauling é esse. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6 e 7s2. Legal? 7s2. É isso. Aí, olha só. Não, tem um 7p6. 5f14, 6d10, 7p6. Aí, olha só. Esse aqui é a camada 1 da eletrosfera. Esse aqui é o nível de energia 2, nível de energia 3, nível de energia 4, nível de energia 5, nível de energia 6, nível de energia 7. Esses aqui são os níveis de energia chamados de camada. K, L, M, N, O, P e Q. Legal? São essas as camadas na eletrosfera. Beleza, dentro de cada nível de energia existem o quê? Subníveis de energia. E nós temos 4 subníveis. O subnível S, P, D e o F. Esses são os subníveis de energia. S, P, D e F. Cada nível de energia cabe uma quantidade de elétrons. Então, olha só. No subnível S, cabem 2 elétrons. No P, 6 elétrons. No D, 10 elétrons. E no F, cabem 14 elétrons. Beleza? Só que, quantos elétrons cabem na camada K? 2 elétrons. Aqui, cabem 8 elétrons. 8 elétrons. Na N, 10 elétrons. Na N, 10 não, 18. 32. 32. 18 e 8. Legal? Então, eu vou ter aqui um átomo, olha aqui, eu vou fazer um núcleo.
E ao redor do núcleo, eu vou ter 7 camadas. K, L, M, N, O, P e Q. Só que existem infinitas K, L, M, N, O, P e Q. Só que existem infinitas camadas ao redor do átomo. Porém, por que a gente só estudou 7? Porque são as que têm elétrons. Num átomo, pensa que um átomo é uma coisa eletricamente neutra. A quantidade de prótons que ele tiver no núcleo vai ser a quantidade de elétrons aonde? Na eletrosfera. A quantidade de prótons no núcleo é a quantidade de elétrons da eletrosfera. Legal? Então, o que vai acontecer? Existem infinitas camadas, mas ocupadas por elétrons num átomo que é eletricamente neutro, eu vou ter apenas 7. O átomo que mais prótons tem 118 prótons no núcleo. É o último elemento ali da tabela periódica. Então, ele vai ter 118 elétrons. Tá? Isso aqui é o nível de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses aqui são chamados de níveis. As camadas são chamados de níveis de energia. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Olha só. Pensa, eu tenho um elétron andando aqui, na camada L, e eu vou ter um elétron qualquer andando na camada O. Qual que vai gastar mais energia? Conta para mim. O que está na camada L ou na camada O? Colocando que os dois vão andar juntos ao mesmo tempo. Ó. Eles vão fazer a volta ao mesmo tempo. Ó. Esse aqui vai andar assim e o outro vai andar, ó, vai andar assim, ó, aqui, ó. Qual que vai gastar mais energia? O L ou o que está na camada L ou o que está na camada O? O O? Quanto mais externo, mais energia esse elétron precisa de ter para rodar a eletrosfera no mesmo tempo da camada interna. É assim, ó. Aqui, ó. Tá vindo, ó. Ó. Legal? Tem que botar aqui. Então, vamos aqui. Ó os dois. Andando ao mesmo tempo. Quem está gastando mais energia? O de dentro ou de fora? Olha aqui. Quem faz um caminho maior? Se o caminho é maior e eu tenho que andar ao mesmo tempo, olha só. Esse cara aqui de fora vai gastar mais energia. E é isso que a gente está analisando aqui. O cara que está gastando mais energia. Então, à medida que o elétron está na camada mais externa, ele tem mais energia. Porque senão ele não vai rodar aqui. Tudo bem? Então, o nível de energia, ele vai aumentar à medida que eu me afasto do núcleo. À medida que eu me afasto do núcleo, eu estou aumentando o meu nível de energia, eu estou gastando mais energia. Gente, na camada K, como a gente viu aqui, cabem 2 elétrons, e à medida que eu vou me afastando, a casa vai aumentando. 8 elétrons, uma casa maior, 18 elétrons, 32 elétrons. Esse cara, na camada O, cabem 50 elétrons. Como é que eu sei quantos elétrons cabem? De acordo com a equação de Heisenberg, onde eu tenho 2n ao quadrado, onde n é o nível de energia. Legal? Então, olha só. Se eu estou no nível 5, quantos elétrons cabem? 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. Na camada O, cabem 50 elétrons.
Na camada 6, 6 vezes 6, 36 vezes 2, cabem 72 elétrons. Na camada 7, 7 ao quadrado, 49 vezes 2, 98 elétrons. Isso aqui na camada O, P e Q, que é o nível 5, 6 e 7. Porque a casa, a órbita aumenta, tudo bem? É como se eu estivesse lá em Saturno. Lá em Saturno. E o outro estivesse em Plutão. A órbita ao redor do Sol é maior. Legal? Mas, se a órbita é maior, cabe mais gente dessa casa. Por que eu coloquei que no nível 5 existem só 32? Por que se cabem 50? Eu falei que aqui, ó, no nível 5, eu só vou ter, ó, nível 5, 32 elétrons. Porque quando eu me afasto do núcleo, a atração entre positivo e negativo faz o quê? Diminui. Se a atração entre o núcleo, que tem cargas positivas, com esse elétron, à medida que eu me afasto, a atração entre positivo e negativo vai diminuindo. Se a atração diminui, o que acontece? Vão reter menos pessoas aqui nessa casa, nessa órbita, nessa camada, que cabem 50, mas eu vou ter apenas o quê? 32. Cabem 72, mas a atração é menor, eu só vou reter 18. Cabem 98, mas a atração é menor, porque eu estou me afastando do núcleo, cabem apenas 2 elétrons. Fechou? Agora diz para mim, olha só, eu sou um elétron da camada 2. Eu consigo pular para a camada 3? Eu consigo pular para a camada 3? O que tem que acontecer para eu pular para a camada 3? O nível 3 não tem mais energia do que o nível 2? Então, para o elétron sair do nível 2 e ir para o nível 3, eu tenho que colocar energia no sistema. A gente vai ter que disponibilizar energia para esse sistema. Como a gente disponibiliza energia dentro do sistema? Cara, pode ser um dia quente, posso colocar no fogo, pode ser um choque elétrico. É disponibilizar energia. Disponibilizei energia, esse elétron fica excitado, está aqui rodando bonitinho, fica excitado, e quando acha a quantidade de energia necessária, ele pula do nível 2 para o nível 3. Mas uma coisa interessante, qual é a origem dele? Não é o nível 2? Só um segundo. Qual é a origem dele? Não é o nível 2? Então, cara, é igual você. Você está na sua casa, no seu nível de energia. Vai para uma festa. Ficou lá agitado. O que acontece depois que a energia se dissipou? Você cansa e volta para sua casa. O elétron é a mesma coisa. Estava aqui rodando, feliz e contente. Excitei esse elétron, ou seja, levei para um local de energia. O cara se energizou e o quê? Pulou. Foi para a festinha. Gastou energia? Qual é a tendência dele? E voltar para a casa dele. Gente, essa quantidade de energia que a gente coloca aqui, exatamente, é chamada de quantum. Por isso que você fica falando aí, as questões quânticas da física, o salto quântico, é isso. Aí o cara vem, absorveu esse pacote, esse quantum de energia, pulou de nível, foi para a festinha, gastou energia, volta para casa. E ele volta para casa
liberando energia. Essa liberação de energia é em forma de luz, chamado de fóton. Todo esse processo é chamado de salto quântico. Agora, uma pergunta. Se esse elétron está no nível 2, ele pode ir para o nível 1? Não? Por quê? Porque ele nunca perde energia partindo da casa dele. É que como você começou no seu nível, na sua casa, no seu nível social e econômico. É como se você nunca fosse para uma casta de baixo. Você dali só iria aproveitar as oportunidades e ir para um nível acima, nunca para baixo. Captou a ideia? Por quê? Porque o elétron é uma partícula onda. Tem tanto energia como matéria, quanto energia como ondas eletromagnéticas. Legal? E quem percebeu que o elétron se comportava como ondas eletromagnéticas, legal? Foi o Niels Bohr. Ele começou a associar o comportamento da luz, porque olha só, nesse salto quântico libera a luz. Tudo bem? E aí o que acontece? Você consegue perceber a energia de cada elemento químico. Por quê? Porque cada elemento químico tem uma quantidade de elétrons na eletrosfera. Se eu excito-os, eles pulam e depois voltam. E nessa volta, eles liberam ondas, cada uma onda individual. Que se uma onda de luz, uma onda eletromagnética, porque luz é uma onda eletromagnética. E elas todas juntas vão dar aqui, por exemplo, para o sódio eu tenho uma cor amarela, para o ferro 3+, o íon, eu vou ter uma cor vermelha, pro outro elemento, uma cor violeta, e por aí a gente vai, dentro das cores do arco-íris e suas combinações. Gente, é fantástico isso ele percebeu. E aí ele percebeu que as camadas são níveis de energia. Sommerfeld percebeu que o elétron nunca voltava daqui para cá, de um nível superior para um nível inferior. Por quê? Por que ele não volta? Eu vou te contar. Não volta porque ele é uma partícula onda. Tem energia tanto quanto matéria, como energia como onda eletromagnética. Porque o elétron é matéria. Se o átomo é pequeno, o elétron é menor ainda. Mas tem matéria. E se tem matéria, tem energia. E aí que a gente calcula essa energia com aquela equação do Einstein. Lembra dela? Energia é mc², onde c é a velocidade da luz. Então, presta atenção. Eu tenho pouquíssima matéria. Eu tenho pouca matéria? Tenho quase nada. Mas eu vou multiplicar isso pela velocidade da luz ao quadrado. Então, a quantidade de energia no elétron é enorme. Legal? A quantidade de energia no elétron é enorme. E essa quantidade de energia do elétron, ela vai ser equivalente ao seu comportamento de onda. Como é que a gente calcula a energia de uma onda eletromagnética? Energia é igual constante de Planck vezes a frequência. E essas energias são equivalentes. Eu estou me comportando como matéria. Na hora que eu penso em perder energia, quem me segura rodando aqui no nível 2, para eu não gastar essa energia? Minha energia como onda eletromagnética. Na hora que eu começo a dissipar, quem é que me segura? A energia como matéria. Então eu vou jogando, o elétron vai jogando o seu comportamento como matéria e como onda, de forma que nesse jogo do vai e volta de energia, ele nunca acaba perdendo o quê? Energia. E se ele não perde energia, se eu sou do nível 2, eu não caio para o nível 1. Mas se alguém me tocar energia, eu promovo o salto quântico. Eu saio do nível 2 e vou para o nível 3.
Legal? Eu saio do nível 2 e vou para o nível 3. Na hora que eu volto, eu libero luz. Por isso que, para queimar fogos de artifício, eu coloco a pólvora com elementos químicos diferentes. E aí me dá o experimento que vocês devem ter feito na escola, que vocês estudaram, que é o experimento... Vixe, minha canetinha caiu lá longe. Daqui a pouco eu pego. É o experimento de luz, colocar os elementos na luz. Quer ver como é que funciona isso? Vou te mostrar. Só um segundo. Vou mostrar aqui para vocês. É bem interessante, aí dá tempo de eu pegar minha canetinha, inclusive. Olha só. Isso se chama salto quântico. Alguma dúvida no salto quântico? Sem dúvidas. E isso vai me dar que cada elemento químico tem uma luz característica. Vamos ver aqui. Eu vou pegar minha canetinha para eu segurar. Bienvenidos a la tercera práctica de laboratorio de la asignatura de Química General sobre el tema de espectros. Vocês conseguem assistir em espanhol, gente? Eu consigo. Eu também Vamos lá. consigo. Soy la profesora Susana Arcos, docente de la asignatura. El propósito de la presente práctica de laboratorio es analizar los Que estava sem som. cloruros y determinar longitud de la asignatura. Bienvenidos a la tercera práctica de laboratorio de la asignatura Química General sobre el tema de espectros. Soy la profesora Susana Arcos, docente de la asignatura. El propósito de la presente práctica de laboratorio es analizar los espectros de emisión en la región visible, presentes en los átomos de los cloruros, y determinar longitudes de onda, frecuencias y energía de los fotones observados. Antes de comenzar nuestra práctica de laboratorio, algunas recomendaciones. Tomar notas de las observaciones y procedimientos para la presentación del reporte correspondiente. Con este breve repaso e indicaciones, vamos a empezar la práctica. Los materiales a utilizar son mechero Bunsen, tubos de ensayo de 13 por 100, alambre de nicrón número 14, lunas de reloj y gradillas para tubos. Los reactivos a utilizar son cloruro de estroncio, cloruro de calcio, cloruro de bario, óxido de cobre, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de litio y ácido clorhídrico concentrado. Concluido la parte experimental de esta práctica de laboratorio. Finalmente, debemos aclarar que las conclusiones son resultados concretos de la práctica y no deben confundirse con objetivos ni procedimientos. Por ejemplo, no sería correcto mencionar como conclusiones las siguientes. He aprendido a visualizar los colores de las sustancias. He utilizado el alambre de nicrón para analizar las sustancias. He observado diferentes espectros. Se les informará oportunamente desde la plataforma virtual
cuándo deben entregar este reporte. Como hemos visto, los espectros son como las huellas digitales de los elementos. Cada elemento posee una serie única de longitudes de onda, de absorción o emisión, que en la zona observable se manifiesta mediante colores. Es por esta razón que estos espectros se utilizan en anuncios publicitarios y en pirotecnia, por los bonitos colores que emiten. Muchas gracias por tu tiempo, estimado estudiante. Nos volveremos a encontrar en la próxima práctica de laboratorio con el tema de enlace químico. Então, ela está falando aqui para a gente que fazendo esse experimento eu estou colocando energia nos elementos químicos, legal? E cada elemento químico vai me dar uma cor diferente, certo? Vai me dar uma cor diferente. Quer ver? Rapidinho, como as cores são diferentes. Olha só, ela deu os elementos e é esse experimento que você tinha que ter feito na escola. E agora você vai conseguir visualizá-lo aqui. Olha só, por causa dos saltos químicos, dos saltos quânticos, que é onde eu ganho, excito a eletrosfera, os elétrons vão para frente, vão para camadas superiores e na volta liberam luz, é que a gente vai falar que cada elemento químico vai produzir uma chama diferente. Vamos lá. Uma pequena quantidade de cloreto de potássio na ponta de uma espátula. Aqueça na chama de um bico de Bunsen. O sal de potássio torna a chama roxa. O potássio vai deixar roxo. Coloque uma pequena quantidade. Uma questão simples. Por que essa chama aqui está inteira azul? É igual a chama do seu fogão? Não é igual a chama do seu fogão. A chama do seu fogão é amarela. Porque no bico de Bunsen, não sei se você lembra, você tem um regulador de quê? De entrada de oxigênio. Quanto mais oxigênio, mais a queima do combustível, que é o gás de cozinha mesmo, certo? Do bico de Bunsen, vai ser uma queima completa. No seu fogão, você não libera a quantidade de oxigênio. Então, na hora que você regula a quantidade de oxigênio que está entrando, uma chama amarela, que é a que sai do fogão, significa que a combustão ali dos hidrocarbonetos, do combustível, não é completa. Libera até fuligem. Tanto é que o fundo da panela, muitas vezes, fica ali com fuligem. Uma chama azul dessa significa que a combustão está completa, que eu tenho uma quantidade excepcional de oxigênio para promover a combustão. Isso já foi questão de prova. Agora, tá, eu tenho essa chama azul completa, é uma chama mais quente do que a amarela, se eu fosse medir a temperatura, é uma chama mais quente. Você vai ver que cada elemento químico que ele colocar aqui vai mudar a cor. O potássio deu o roxo. Agora vamos ver. Quantidade de cloreto de cálcio na ponta de uma espátula, aqueça e verifique que o sal de cálcio torna a chama laranja. Por que mudou a cor? Por causa dos saltos quânticos promovidos pelo potássio. Legal? Então é possível identificar numa amostra desconhecida quais elementos químicos eu tenho de acordo com o espectro de luz? É possível a gente identificar qual elemento químico eu tenho de acordo com o seu espectro de luz. Legal? Coloque uma pequena quantidade de cloreto de estrôncio na ponta de uma espátula. O estrôncio agora. Verifique que o íon de estrôncio 2 torna a chama vermelha. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de sódio na ponta de uma espátula. Aqueça e verifique que o sal de sódio torna a chama laranja amarelada. E essa mudança é exclusiva pela colocação do elemento químico ali. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de lítio na ponta de uma espátula. Aqueça e verifique que o sal de lítio torna a chama magenta.
Legal? Deu para entender essa história do salto quântico e por que os elementos químicos têm cores diferentes? Sim, sim. Show de bola. Show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o chat. E vamos lá, então. Visto isso, gente, visto isso, a gente pode trabalhar o seguinte, qual é o objetivo de hoje? Verificar as ligações químicas. Sabendo um pouco da eletrosfera, pensa que eu tinha um átomo desenhado aqui, vai chegar o outro aqui do outro lado. O que eles vão encostar? Eles vão encostar a eletrosfera. E vão começar a interagir esses átomos. Vão trocar, vão compartilhar. E aí isso vai acontecer o quê? Um assentamento do nível de energia da eletrosfera. Todos eles buscam ser quem? Um gás nobre. O hélio, 2+, dois prótons aqui. E aí a gente começa a fazer a distribuição de acordo com Linus Pauling. Mas essa distribuição de acordo com Linus Pauling não segue colocar elétrons de acordo com a camada, e sim de acordo com a energia no subnível. Por isso que tem essas setas que a gente segue. Porque eles não entram certinho preenchendo os níveis de energia. Primeiro enche o nível 1, 2, 3, 4, depois vai para o 5, 6. Você pode ver aqui, ó. Estou no 4p6. E aí eu vou para o 5s2. O elétron entra aqui. Não no 4d. Porque o subnível 4d tem mais energia do que o subnível 5s. Legal? E por aí a gente vai. E quem botou em ordem? Linus Pauling. E ele colocou em ordem isso já no século XX. Aliás, Linus Pauling foi um cara que ganhou 2 prêmios Nobel. Um por isso e o outro pelo estudo da vitamina C. Tá? Da vitamina C. Então, olha só. Seguindo o diagrama de Linus Pauling, se ele tem 2 prótons, que isso aqui é um número atômico, ele vai ter 2 elétrons. 2 elétrons, 1s2. O neônio tem 10 elétrons, 10 prótons. Se tem 10 prótons, tem 10 elétrons. 1s2, seguindo o diagrama, 2s2, 2p6. 2s2, 2p6. Aí vem o argônio. Tem 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Olha só. Aqui, escorrega na outra seta. 3p6. 3p6. Criptônio, 36. Olha só. Todos eles querem ter a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, vamos ver. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6. 3d10, 4p6. Você pode ver que vou ter 36 elétrons. 10, 20, 30, com mais 6. Repare, olha que interessante. Olha que interessante. A camada de valência. Quem é a camada de valência? É a última camada. A última camada aqui é a camada L. A última camada aqui é o nível 3, a camada N. E a última camada aqui é o nível 4, que é a camada M. Gente, quantos elétrons eu tenho nessa camada aqui? Na última camada, que é a camada de valência. Camada de valência. Camada de valência. Qual é? Quantos elétrons? 8 elétrons. Aqui. Opa. 8 elétrons. E aqui? 8 elétrons. O sonho de qualquer elemento químico é ter
8 elétrons na sua última camada. É ter 8 elétrons em sua última camada. Por isso que se chama teoria do octeto. Então, todo átomo interage com o outro para buscar estabilidade eletrônica. E a estabilidade eletrônica é quando eu adquiro a configuração eletrônica de um gás nobre. Todo gás nobre, família 18 da tabela periódica, vai ter quantos elétrons na última camada? 8, beleza? 8 elétrons. Fechou? Fechou. Menos quando eu só tenho a camada K. K com 2 elétrons. Eu posso ficar estável quando eu só tenho a camada K e na camada K só ficam 2 elétrons. Então, a teoria do octeto diz respeito a ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre, que é ter apenas a camada K com 2 elétrons ou ter uma camada de valência com 8. Por isso daqui nasce a teoria do octeto. Então, o sonho de todo elemento químico é ter 8 elétrons. Então, vamos lá. Se o meu objetivo é ter 8 elétrons, eu tenho aqui o sódio, número atômico 11. Fazendo a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se termina em S1, é metal alcalino e está na família 1. O cloro, número atômico 17. Fazendo a distribuição, vou seguir o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p, 10, 11, 6. Não. 3s2, 3p5. Legal? 3s2, 3p5. Repara, qual é a camada de valência desse cara? Camada de valência é o terceiro nível. Se é o terceiro nível, ele vai estar onde na tabela periódica? Terceiro período. Se a distribuição termina em S1, ele está na família 1. Tanto é representado isso que ele tem apenas um elétron na camada de valência. Vamos lá, qual é a camada de valência desse cara? Camada de valência. A camada de valência dele é o terceiro nível. Se é o terceiro nível, o cloro também, se você pegar a tabela periódica, vai estar no terceiro período. Mas terminou em P, é elemento representativo. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7. Está estável? Ele está com a configuração eletrônica de um gás nobre aqui? Não. Não. E aqui? Não. Também não. Tinha que ter quantos elétrons aqui para ele estar estável? 7. Tinha que ter 8. Assim. Mas só tem somando. Entendi. Legal? Para somar, Ok. para dar... Tá escorregando. Deixa eu arrumar aqui rapidinho, peraí. Bora. Aqui tem 7. Tinha que ter quantos? 8. Gente, agora analisa aqui comigo, então. O sódio, número atômico 11, tem 1, 2, 3 camadas. E o cloro, 17, tem 1, 2, 3 camadas. Na primeiro nível de energia tem 2. No segundo tem 8 e no último tem 1, que é a camada de valência. Aqui tem 2, aqui tem 8 e tem 7.
Se eu colocar esses dois para interagir, o que você acha que vai acontecer? Se eu perder um elétron aqui em cima, porque lembra, ele é metal alcalino. Qual é a tendência dos metais? Ganhar elétrons ou perder elétrons, como vimos na aula passada? Metal perde. A metal faz o quê? Ganha. Tudo bem? Porque os metais são eletropositivos, enquanto os ametais são eletronegativos. Esse cara aqui, se perder esse único elétron que está aqui, quem é que vira a camada de valência dele? Tampei. A camada L, a camada nível 2 de energia. E o nível 2 já tem quantos elétrons? 8. E esse aqui? Esse aqui tem 7. A tendência dele é receber mais 1. Se ele recebe mais 1, ele vai ficar com quantos aqui? 8. 8. E se fica com 8, está estável. Legal? Está estável. Porque ele adquiriu a configuração eletrônica de um gás nobre. Legal? Adquiriu a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, olha lá. Vem comigo. Esse cara aqui, então, é eletropositivo. Esse aqui é eletronegativo. Um dá, o outro recebe. Esse sódio agora ficou positivo, porque quando perde elétrons vira um cátion. Ficou com a camada K e com a camada L. Com 2 e com 8. E aqui o cloro. 17. 2, 8 e ganhou 1. 2, 8 e ganhou 1. Ficou com 8. E quando ganha elétrons, a gente fica o quê? Negativo. Você tem o íon cátion e o íon ânion. O que é íon? Íon é um átomo com carga. Ele pode ser um íon positivo, cátion, e um íon negativo, ânion. No íon, a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. E isso faz com que o átomo tenha mais ou menos elétrons para dar em relação ao átomo neutro. Aqui o sódio, no átomo neutro não tinha 11 elétrons? 2, 8 mais 1, 11. Perdeu 1. Agora quantos elétrons ele tem? 10. 10 negativos com 11 positivos. Então a carga dele é uma vez positivo. Ele é um cátion. Esse cara aqui ganhou um elétron. Quantos elétrons? 10 com mais 8. 18 negativos. Quantos positivos? 17. Então, qual é a carga dele? A carga dele é uma vez o quê? Negativa. Legal? Uma vez negativa. Se é negativo, gente, se é negativo, tudo bem? Ele é um ânion. O que acontece quando eu tenho um cátion junto de um ânion? Um íon positivo com um íon negativo. O que acontece entre positivo e negativo? Atração. Eles vão se atrair e formar o composto iônico NaCl, que é o cloreto de sódio, conhecido por vocês como sal de cozinha. Conhecido por vocês como sal de cozinha. Repara que foi a atração entre os íons, na hora que junta um positivo com um negativo. Juntando esse composto não tem carga, porque a quantidade de positivos do cátion é igual à quantidade de negativos do ânion, eu formo um composto iônico. Composto iônico.
Olha que massa. Eu vou ter o sódio Professor? positivo. Aguenta aí. O sódio positivo interagindo com o cloro negativo, e os dois juntos formam o nosso composto iônico. O que eu acabei de fazer para vocês? Uma ligação iônica. A ligação iônica nada mais é do que uma transferência definitiva de elétrons do cátion, do átomo, que tem tendência em perder elétrons, que vai virar cátion, para o átomo que tem tendência em ganhar elétrons, que vai ser o ânion. Formei o cátion e o ânion. A atração entre os dois. No que tem a atração entre os dois, o que vai acontecer? Forma-se o composto iônico, NaCl, o sal de cozinha. Isto é uma ligação iônica. Então, vamos lá. Quais são as características que eu tenho aqui da ligação iônica? Primeiro de tudo, a ligação iônica ocorre. Ligação iônica. Vai acontecer entre um metal mais outro ametal. Ou entre o metal e um hidrogênio. O metal tem tendência em quê? Com elétron. Doar elétrons para ficar estável. Tem tendência em doar elétrons para ficar estável. Enquanto que o ametal tem tendência em quê, galera? Receber elétrons. O hidrogênio ele pode tanto doar quanto receber. Porque aqui, ó, se o hidrogênio, número atômico 1, só tem um elétron, se ele ganhar aqui de fora mais outro elétron, ele ficou com 2 elétrons no nível K, ficou com a configuração eletrônica do hélio, número atômico 2, e tem 2 elétrons. É um S2. Então, se o hidrogênio ganha, ele fica com a configuração do hélio. Como o hidrogênio está interagindo com o metal sempre doa. O ametal recebe, o hidrogênio também pode receber. Se o hidrogênio também pode receber, ele vai ter um comportamento do ametal. Então, a ligação iônica acontece entre o metal e o ametal, ou entre o metal e o hidrogênio. Legal? Entre o metal e o hidrogênio. O que acontece quando eu tenho isso? Um troca-troca eletrônico. Ou seja, uma transferência definitiva de elétrons. O metal vai dar, deu, tá dado, nunca mais retomado. E esse aqui ganhou. Quando ganha elétrons, porque ele é eletronegativo, ele fica com aquele elétron para ele. Certo? Nunca mais perde. Então, a gente pode colocar aqui que vai rolar uma característica principal da ligação iônica. Uma transferência definitiva de elétrons. Deu, tá dado, nunca mais retomado. Depois dessa transferência definitiva de elétrons, o que se forma? Formam-se os cátions e os ânions. Formação de íon. Dos íons. Legal? E consequência dessa formação de íon? Atração
eletrostática. Rola uma atração eletrostática e finalizamos com o quê? Com a formação do nosso composto. Opa! Composto iônico. Legal? Tudo bem? É essa a sequência. Primeiro, para saber o tipo de ligação, eu tenho que verificar se tem um metal com a metal. Metal com a metal, ligação iônica. Ligação iônica. Deu, tá dado, nunca mais retomado. Característica principal, transferência definitiva de elétrons. Transferir os elétrons, eu tenho a formação dos íons. O íon positivo atrai o íon negativo, que é uma atração eletrostática, e forma o nosso composto iônico. Entendeu a sequência de uma ligação iônica? Diz para mim, entendeu a sequência de uma ligação iônica? Sim. Beleza? Show de bola. Então, vamos fazer uma aqui. Vamos fazer uma aqui agora. Presta atenção, vamos lá. Você vai se amarrar. Você vai se amarrar nela. Olha só. Eu tenho o alumínio. Número atômico 13. E eu tenho o oxigênio. Número atômico 16. Eu falo para você que o alumínio ele está na família 13 da tabela periódica. Portanto, é um elemento representativo. E o oxigênio, o número atômico aqui não é 16, é 8. É o número de massa que é 16. Aqui é 8. E aqui ele está na família 16 da tabela periódica. Meus amores, se você for olhar a tabela, esse cara aqui é metal e esse aqui é a metal. Se ele é metal, ele é eletropositivo. Ele tem tendência em perder os elétrons da camada de valência. Porque quando ele perde os elétrons da camada de valência, a camada anterior vai ficar com 8. O mesmo caso que a gente tinha feito aqui embaixo com o sódio. E esse cara vai ter elétrons da camada de valência e eu vou completar para dar 8. Porque ele é um ametal, ele é eletronegativo, tendência em receber. Então, vamos lá. Gente, todos os elementos da família 13 da tabela periódica, quantos elétrons eles vão ter na camada de valência? Todos eles. Quantos? Diz para mim. 3. 3. Todos eles. Se eu tiver na família 14, quantos eu vou ter na camada de valência? 4. Se eu estou na família 15, quantos elétrons que eu vou ter na camada de valência? 5. Todos os elementos. Se eu estou na família 16, todos eles vão ter 6 elétrons na camada de valência. Na família 17, todos os elementos da família 17, o flúor, o cloro, o iodo, todos eles vão ter 7 elétrons na camada de valência, assim como todos os elementos da família 18, que é a família dos gases nobres, vão ter 8. E o meu sonho é ter quantos? 8. Porque se eu adquiro a configuração de um gás nobre, eu fico estável. Só que para adquirir essa configuração, um metal doa esses elétrons da camada de valência. Por quê? Na hora que perde, a camada anterior tem 8, como eu te mostrei aqui. E os ametais recebem para completar os 8. Então, olha, se o alumínio está na família 13, o alumínio tem
3 elétrons da camada de valência e ele vai perder esses 3. Se o oxigênio está na família 16, todos os elementos da família 16 vão ter quantos elétrons? 6. Beleza? Esse cara aqui quer perder 3, esse aqui quer ganhar quantos? 2. Olha só. Manda 1, manda 2. Dá para mandar esse outro elétron aqui? Dá para mandar o terceiro elétron para esse oxigênio? Porque se tem 6, ele quer ganhar quantos, gente, para ficar estável? Todos os elementos da família 16 têm 6 elétrons. Para ficar estável, tem que ganhar mais 2. Esse cara aqui vai perder os 3, mas para esse oxigênio ele só perde 2. Então, coloca outro oxigênio aqui, meu amor. Porque esse cara aqui ainda quer perder elétrons. Outro oxigênio. O que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E esse cara aqui, o alumínio, perde esse elétron. Manda para cá. Só que se mandar só um elétron, esse aqui ainda vai ficar com quantos elétrons agora? 7. Ele ainda quer ganhar mais 1. Não tem jeito. Coloca outro alumínio. Esse outro alumínio chega com os 3 elétrons dele bonitão. Só que ele só vai dar quantos para esse oxigênio? Aqui só tem espaço para mais 1 e eu ainda quero dar 2. Agora ficou fácil. Se eu colocar mais outro oxigênio, olha só, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganhei 2. 7, 8. Repara o que vai acontecer. Você vai formar o alumínio 3+, porque perdeu esses 3. E quando perde essa camada de valência, a camada dele anterior vai estar estável. Pode ter certeza. Quer ver? O alumínio não é número atômico 13? Só para a gente conferir. Não é número atômico 13? Vamos lá. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Camada K com 2 elétrons. Essa camada L, nível 2, com 8. E aqui com 3. Ele perdeu essa última camada, os seus 3 elétrons. A camada anterior, que virou a camada de valência agora, ficou com 8. E eu adquiri a configuração eletrônica de um gás nobre. Acabou? Legal? Acabou? Os oxigênios. O que vai acontecer com os oxigênios? Eu tenho 3 oxigênios. Esse oxigênio aqui tinha 6 elétrons. Esse aqui também. E esse aqui também. Olha só. Ele vai receber 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gente, se ele recebeu 2, esse cara aqui recebeu 2 elétrons. Vai ficar negativo quantas vezes? Se a gente recebe elétrons, a gente é um íon ânion. Se a gente perde elétrons, a gente é um íon cátion. Legal? Esse perdeu é o cátion. Cátion. E esse aqui vai ser o ânion. Perdeu 3, 3+. Ganhou 2. Quando ganha, 2-. Esse oxigênio, 2-. Esse oxigênio, 2-. Gente, pensa comigo. Quantas cargas positivas eu tenho ao todo? 6. Quantas cargas negativas eu tenho ao todo? -2, -2, -2. 6. O exercício vai estar certo quando a quantidade de cargas negativas, 6,
for igual à quantidade de cargas positivas. Aí você acerta. O que vai acontecer aqui agora? Uma atração eletrostática, atração eletrostática. E se tem a atração eletrostática, eu vou formar um composto iônico. Qual composto iônico? Qual é a fórmula desse composto iônico? Quantos alumínios eu tenho? 2. Quantos oxigênios? 3. O composto iônico surge. Qual composto iônico? Hoje eu estou jogando as canetinhas longe. Al2O3. O composto iônico Al2O3 surge. Bonito isso. Deu para entender? Caiu outra. Deu para entender? Sim, deu para entender. Legal. Todos acompanharam? Isso aqui que eu estou fazendo aqui, representando os elétrons, é chamado de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Essa etapa aqui é a fórmula eletrônica desse composto iônico. E isso aqui é simplesmente a fórmula. Não posso chamar de molécula, porque isso não é uma molécula. Legal? Molécula vai aparecer quando eu tenho ligações covalentes. Isso aqui é simplesmente a fórmula do composto iônico. Legal? É a fórmula do composto iônico. Agora eu quero que você me dê direto a fórmula do seguinte composto iônico. Eu quero a fórmula desse composto iônico. Como é que vai ficar? Me dá a fórmula desse composto iônico. Um está na família 2, outro está na família 17. 2 minutos para você. Vai aí, enquanto eu apago aqui. Presta atenção. Se ele está na família 2, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Se ele está na 2. Qual é a tendência dele? Porque esse cara é um metal. Qual é a tendência dele? Dar Perder. Quantos? 2. E esse cara está na família 17. Tem quantos elétrons na última camada? 7. Se está na família 17, tem 7 elétrons na última camada. Legal? E aí, qual é a tendência dele? Em ganhar quantos? 1. Então, olha só. Se eu te peço apenas a fórmula do composto iônico, composto iônico, vai dar para você fazer da seguinte forma. O composto iônico é formado por um cátion, que perde uma quantidade de elétrons. Um cátion X+, que perde uma quantidade de elétrons. E um ânion,
que vai perder ou vai ganhar uma quantidade Y de elétrons. Simplesmente, se eu não peço a fórmula estrutural, a fórmula eletrônica, que é o desenho dos elétrons, do quantidade que deu e da quantidade que ganhou, e botar os elétronzinhos bonitinhos, os cochetezinhos, do jeitinho que a gente fez ali para o óxido de alumínio, você vai fazer o seguinte: qual é a quantidade que eu quero dar para ficar estável? 2. Escorrega e tomba. A quantidade. Qual é a quantidade que eu quero receber? Y. Escorrega e tomba. Então, essa brincadeira vai ficar o seguinte: a fórmula do composto C, Y, A, X. Se eu não perguntar a fórmula eletrônica, não tem que gastar muito tempo, não. É só ver quantos que o cátion vai dar e quantos que ele vai receber. O ânion vai receber. E aí escorrega. Vai ficar CYAX. Como é que eu vou aplicar isso aqui? Metal mais a metal, ligação iônica. Você sabe que o cálcio, se está na família 2, tem 2 elétrons na última camada. Para ficar estável, ele vai perder esses 2. Se perde elétrons, fica positivo, 2. E o cloro? Está na família 17. Tem 7 elétrons na última camada. Para ele ficar estável, você tem 7, ele ganha 1. Tudo bem? Ganha 1. Vai ficar negativo uma vez. Esse 1 não precisa representar. Só colocar um sinal de menos. Eu só vou fazer diferente quando for O2-, fósforo 3-. Aí eu vou colocando a quantidade. Mas quando é só 1, você só vai ver o menos. Eu vou colocar esse 1 aqui como forma ilustrativa. O que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte. Esse 1 escorrega e tomba. E o que vai fazer com aquele 2? Professor? Oi, caiu de novo. Vamos ver. Eu acho que foi a bateria. Não foi. Espera aí que já vai acabar. Pronto, vamos lá. Escorrega aí, tomba. Como que vai ficar essa brincadeira aqui? Vai ficar Ca1. Precisa colocar 1? Não. Cl2. Está aqui a fórmula do seu composto iônico. Eu fui claro? Sim. Joia. Agora vamos ver as características dos compostos iônicos. Olha só. O sal de cozinha, ele é sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Sólido. Então, todo composto iônico vai ser sólido em temperatura ambiente. Por quê? Na+, com Cl-. Vai juntar outro Na+, com outro Cl-. Aqui vai juntar Cl-, tudo orientado. Na+, Cl-, com Na+. E aí eu vou formando Na+, Cl-, Na+, Cl-. Está aqui o meu composto iônico, ó, formado pelos íons NaCl. Cara, eles vão juntando de forma orientada, que a primeira característica do composto iônico é que eles formam retículos cristalinos. Formam retículos cristalinos. Você já viu uma pedra de sal grosso?
Aquela pedrinha de sal grosso não parece um cristal? Por quê? Porque eles formam um retículo cristalino, ok? Formam um retículo cristalino. Fui claro? A pedrinha de sal grosso parece um cristalzinho. Por quê? Porque os compostos iônicos vão se juntando de forma ordenada até formar um retículo cristalino. 2. São sólidos em temperatura ambiente. São sólidos em temperatura ambiente. O que mais? O sal de cozinha dissolve na água. Dissolve. Se a água é polar, os compostos iônicos também serão o quê? Polares. Porque igual dissolve igual. 3. Dissolvem em água. Legal? Ah, professor, me dá um exemplo. O que acontece quando dissolve em água? NaCl, em estado sólido, quando é colocado em água, acontece um processo chamado de ionização. Os compostos não são formados, o composto iônico NaCl não é formado pelo cátion Na+, e pelo ânion, Cl-. Quando jogo em água, eu separo o composto iônico nos seus respectivos cátions e ânions. Eu vou formar aqui o Na+, dissolvido em água, aquoso, e o Cl-, aquoso. Olha o processo de ionização aí. E aí eu posso afirmar que quando dissolvido em água, conduz corrente elétrica. Legal? E quando não está dissolvido em água, professor, vai conduzir corrente elétrica? Não, porque NaCl está estável. Então, eu posso dar o choque que for aqui, que eu não vou conduzir corrente elétrica pelo retículo cristalino. Mas na hora que eu jogo em água e separo os seus cátions e os seus ânions, eu consigo, porque vai ficar o cátion positivo e o ânion negativo, eu consigo ter vetor de condução de corrente elétrica. Tudo bem? Tudo bem. Captaram a aula de hoje? Conseguiram acompanhar? Sim. Numa boa? Alguma dúvida na aula de hoje? No momento, não. Tá. Então, olha só, gente. Vamos aqui. Isso é ligação iônica. Eu aproveitei a aula de hoje, rapidamente falei da distribuição e da conformação do átomo atual, que é o modelo atômico de Sommerfeld, que muitos jogam, muitos vestibulares os confundem com o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Não, o Rutherford-Bohr ainda não é um modelo atual de Sommerfeld. Mas a gente vai debater isso a mais na aula especial que eu vou fazer para vocês, sobre níveis quânticos. Isso é muito legal. E aí, o que vai acontecer? Eu quero aqui, só para vocês zerarem e verem se tem dúvidas. Deixa eu pegar aqui. Vamos comigo, eu vou compartilhar minha tela para mostrar o que eu quero. O olho nunca ia saber disso. Não por acaso tem um vídeo completo no Manual do Mundo explicando como usar todas as funções do paquímetro. Eu não sei se tem mais passos cards aí para
Espera aí. Voltei, vamos lá. Olha só. Você está vendo aqui. Eu quero agora que você pegue aqui na aula propriedades do elemento. Ligação aqui, ó, ligação iônica. Se você não fez, eu quero que você faça. Isso aqui é regra do octeto. E eu quero que você pegue o exercício 6 do módulo. Legal? Está aqui o exercício 6. Você vai baixar no seu computador, fazer no seu caderninho, porque na aula de quarta eu vou começar perguntando quem é que conseguiu fazer esse exercício. Legal? Ok. Beleza? Ok, beleza. Quero todos fazendo isso. E por hoje é só. Aula que vem, ligações covalentes e exercício. Tá certo? Ligações covalentes e exercício. E aí a gente vai partir para uma aula depois só de exercício de ligações do Enem, para você basear nisso aí. E aí a gente vai já para química orgânica, o terror do Enem. Beleza? Beleza, boa noite. Então, gente, Beleza. muito boa noite. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado e fico feliz de vocês aparecerem. Vejam o vídeo que eu coloquei lá da MCUD, vai valer muito a pena. Tudo bem? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.